Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é mostrar a solução do problema proposto dentro da disciplina de processos estocásticos, e o tema do exercício ele era processo de Poisson. O processo de Poisson ele é um modelo que ele tenta lidar com chegada de eventos aleatórios. Dentro de sistemas de telecomunicações, vocês podem pensar, por exemplo, numa central telefônica. O processo de Poisson ele vai ser útil para tentar modelar as requisições de entrada, ou seja, as ligações que os usuários possam fazer e devam passar para essa central telefônica. Dentro da internet, você pode prover algum serviço, por exemplo, um servidor web, e o número de acessos desse servidor web ele pode ser modelado da mesma maneira por um processo de Poisson. Ele tem uma característica que a gente chama de propriedade markoviana. Ele é um processo que ele não tem memória. Ou seja, se o servidor está bastante congestionado, a probabilidade de chegar uma nova requisição para esse servidor ela vai ocorrer com a mesma probabilidade do que se o servidor, por exemplo, estivesse completamente ocioso. Então, ele é um processo que ele tem certas limitações para lidar com casos do mundo real, mas ele é um processo, por outra maneira, bastante simples e bastante adequado para lidar com esse tipo de problema. Então aqui a gente vai lidar com um caso de um servidor FTP e ele está sendo utilizado para disponibilizar arquivos na internet por meio de um serviço de streaming. Bom, não preciso explicar o que é streaming para vocês. Realmente vocês me explicariam o que é um serviço de streaming. Ele é capaz de prover até 80 requisições em uma hora antes de ficar sobrecarregado. E se as requisições são realizadas de acordo com um processo de Poisson, com uma taxa de chegada de 60 requisições por hora, então implícito a essa afirmação existe essa informação que, em média, esse servidor ele recebe 60 requisições em uma hora. Qual é a probabilidade do servidor sobrecarregar durante sua primeira hora de funcionamento? Então, o primeiro passo é a gente tentar interpretar esse problema. A gente pode considerar como congestionamento. Como, por exemplo, aqui a incapacidade de atender novas requisições adequadamente. E esse conceito de congestionamento ele pode ser aplicado não só a sistemas que provêm serviços na internet. Você pode pensar, por exemplo, caixa de supermercado, se a quantidade de caixas que estão disponíveis ela é incapaz de diminuir o tamanho das filas, e as filas elas começam a aumentar. Então você pode dizer que aquele sistema está em congestionamento, ou seja, ele não é capaz de atender os clientes de maneira a diminuir ou manter o tamanho das filas ao menos constantes. Então, a gente sabe, de dado do problema, que o servidor ele é capaz de prover até 80 requisições em uma hora. A gente vai então modelar esse evento de congestionamento se o número de requisições x for maior ou igual a 80. Lembrando que se ele receber exatamente 80 requisições, ele vai estar trabalhando ali no talo, e se surgir uma nova requisição,
a gente pode dizer que o sistema ele não é capaz de atender novas requisições adequadamente, portanto ele está em congestionamento, em que x indica o número de requisições em uma hora. Portanto, o que o exercício pergunta aqui, qual é a probabilidade do servidor sobrecarregar durante sua primeira hora de funcionamento? É exatamente a probabilidade de ocorrer este evento x maior ou igual a 80. Coisas que a gente sabe da, digamos, da física do problema. O número de requisições ele não pode ser negativo, então ele vai começar a partir de um número zero. Então essa probabilidade de x ser maior ou igual a 180, a gente pode reproduzir isso aqui como 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 80, correto? E da mesma maneira, essa probabilidade de x ser menor do que 80, sabendo que o número de requisições ele não pode ser negativo, e além disso você tem eventos que são mutuamente exclusivos. Você pode ter um número de requisições igual a 14, por exemplo. Esse evento é necessariamente mutuamente exclusivo com o número de requisições ser igual a 42, por exemplo. Não é possível que os dois eventos ocorram ao mesmo tempo. O número de requisições ou ele é 14 ou ele é 42. Então, dos teoremas, dos axiomas da probabilidade, aliás, a gente sabe que a probabilidade da união desses vários eventos ela pode ser representada como a soma das probabilidades individuais. Então isso aqui poderia ser um somatório de k igual a zero até 79 da probabilidade de x ser exatamente igual a k. Ou seja, de x estar recebendo exatamente k requisições, com k variando de 0 até 79. Uma rápida leitura do nosso material de estudo aqui, livro do Kay. Se vocês prestarem atenção aqui, na verdade só no resultado final dessa derivação que ele faz aqui, ele determina exatamente aqui a probabilidade de um número de requisições dentro de um processo de Poisson ser igual a um valor k. E ela recebe então essa fórmula exponencial de menos lambda t, de lambda t elevado a k dividido por k fatorial, com k variando de 0 a 1 até o número que você quiser. Então, conhecida a probabilidade do número de requisições ser igual a um valor k, a gente teria aqui somatório k igual a 0 até 79, de uma exponencial aqui de lambda t, em que lambda indica o número médio de ocorrências do evento por unidade de tempo, poderia ser ocorrências por hora, ocorrências por minuto, e t representa exatamente o horizonte de observação dentro desse evento. Se você está observando o evento durante uma hora e a sua média de requisições por unidade de tempo for ocorrências por hora, então lambda vezes o número de horas vai te dar exatamente esse termo. Aí você teria aqui uma razão entre lambda t elevado a k dividido por
K fatorial. E eu não preciso dizer que esse tipo de avaliação ele costuma ser um pouco complicada. Você tem uma exponencial no numerador, que é uma função que aumenta rapidamente com K. Entretanto, no denominador você tem o K fatorial, que também é uma expressão que aumenta rapidamente com K. Então, se você quiser saber se o valor disso é finito ou infinito, você tem ali praticamente um duelo de titãs ali. Você tem duas funções que elas aumentam rapidamente com o valor do K. E eu vou dar o spoiler, a fatorial acaba vencendo a batalha. Então o denominador acaba crescendo mais rápido do que o numerador. E essa expressão ela costuma diminuir com o aumento do K. O que é bastante desejável quando a gente trabalha aqui com probabilidades. Um inconveniente que existe dentro dessa tarefa aqui é você ter que trabalhar em particular com funções fatoriais aqui de números um tanto elevados aqui, que é fatorial de 79, por exemplo, é um número astronomicamente grande, o que acaba dificultando bastante você resolver aqui diretamente só com papel e lápis. Mas felizmente a gente tem ferramentas computacionais a nosso alcance que a gente pode utilizar para auxiliar na solução desses problemas. Então eu criei um novo notebook aqui dentro do Google Colab, programado aqui em Python, utilizando os pacotes NumPy, SciPy Special. Eu tive que usar o Special por causa da função fatorial. Eu precisava tirar o fatorial de um vetor ali, em que o resultado seria o fatorial de cada um dos elementos do vetor. Bom, o NumPy ele não tinha o comportamento esperado. Eu tive que importar uma nova biblioteca somente para tirar aquele fatorial. E Matplotlib eu vou utilizar para plotar exatamente essa função, probabilidade de x ser igual a um valor K específico, para a gente ter pelo menos uma noção do comportamento que está ocorrendo aqui dentro do problema. Aqui como parâmetros eu tenho o número médio de requisições por hora, isso também é dado do problema. Ele diz que as requisições realizadas de acordo com o processo de Poisson com uma taxa de chegada de 60 requisições por hora. Então isso é conhecido. O número médio de requisições é 60 a cada hora. O problema também ele pede qual é a probabilidade do servidor sobrecarregar durante sua primeira hora de funcionamento. Então, implícito a isso está o horizonte de observação de exatamente 1 hora. Como o número de requisições está em requisições por hora, a unidade de tempo que eu utilizo aqui ela é número de horas. Então, t igual a 1. Se fosse requisições por minuto, eu teria que colocar 60. Requisições por segundo, colocaria aqui 3.600 e assim por diante. A capacidade do servidor em requisições por hora, isso também é dado do problema. E o número médio de requisições dentro do horizonte de observação. Aqui no caso ele seria lambda-t, mas eu resolvi chamar aqui inicialmente só de lambda, mas lambda é uma palavra reservada, eu não pude usar, então ficou lambda. Mas ele é o produto do número de requisições vezes t, que ele é exatamente aqui o lambda vezes t que aparece 2 vezes. Então, para avaliar esse somatório, eu preciso avaliar termos de 0 até 79. Eu posso gerar um vetor com os números de 0 até 79 usando essa função range do próprio Python, não preciso de pacote para isso. E aqui em coefs eu estou determinando
para cada valor de k, o valor da probabilidade do número de requisições ser exatamente igual a k dentro desse período de observação. Como a gente viu anteriormente, isso é modelado pela exponencial de menos lambda_t vezes uma razão entre lambda_t elevado a n, que eu estou utilizando essa função float power. Normalmente eu utilizaria a função somente power do NumPy. Entretanto, se você utilizar somente power, você vai ter problemas de overflow, já que você está lidando com números, como comentei, a exponencial ela aumenta rapidamente com o aumento do n. E se você trabalhar com o maior tamanho padrão aqui do Python, se não me engano é float 32, você cai em problemas de overflow. Então, para evitar isso, estou utilizando float power. Na verdade, ela joga fora uma parte menos significativa do resultado. Entretanto, com isso você evita ter aqueles problemas de overflow e underflow, mas você precisa ter em mente que o resultado dessa função float power ele vai ser somente aproximado. A gente vai ver que a aproximação ela é boa o suficiente e não vai gerar grandes problemas. E tudo isso precisa ser dividido pelo fatorial de n, na verdade de k, variando de 0 até n-1, que seria 79. Então, se eu quiser dar uma olhada como é que ficaria função densidade de probabilidade ou função densidade de massa, se não me engano, que é o que ele usa no livro. Basicamente, função densidade de probabilidade, cada coeficiente desse estaria associado a um delta de Dirac, localizado exatamente por valor de k. E na função densidade de massa você teria um delta de Kronecker. Seria essa a principal diferença nas duas. Se você pegar a função densidade de massa, se você integrar ela de menos infinito até infinito, isso não vai dar 1, já que a integral aqui do delta de Kronecker a princípio daria 0, já que ele tem uma duração infinitesimal e uma altura finita. Já se você integrasse o delta de Dirac, a integral da densidade de probabilidade ela precisa dar 1. Aqui no caso, tanto faz. Densidade de massa ela é um pouco mais fácil de ser representada aqui, você não precisa colocar aquela flechinha no topo. Então eu vou representar aqui a função densidade de massa. E ela tem esse formato aqui, meio parecido com um sino. Imagino que... não sei se daria para aproximar uma gaussiana aqui de maneira adequada. Provavelmente sim. E eu poderia então plotar aqui para valores entre 0 até 79 a probabilidade do número de requisições por hora ser exatamente igual a x. Então a gente vê que para 0 até 30 é bastante improvável que ocorra esse número de requisições. A partir aqui de 40 a gente já consegue ver uma probabilidade pequena. E o máximo vai ocorrer aqui em torno de... Na verdade, ela vai ocorrer exatamente em 60. Não está tão claro aqui pelo gráfico, mas isso é uma característica aqui dessa distribuição de exponencial. Bom, finalmente, para resolver o exercício, a gente precisa somar essas probabilidades de ocorrência de 0 até 79 e para determinar finalmente qual que é a probabilidade da ocorrência desse evento de congestionamento, a gente precisa pegar aqui 1 menos esse somatório de k igual a 0 até 79 da exponencial de lambda_t, aqui a razão entre lambda_t
elevado a k dividido por k fatorial. Então o que eu faço? Eu pego esse vetor aqui de coeffs e eu calculo a soma desse vetor, ou seja, a probabilidade do número de requisições ser menor do que 80, senão os eventos não são mutuamente exclusivos. E se eu quiser exatamente a probabilidade do número de requisições ser maior ou igual a 80, a gente colocaria aqui um menos p igual a 0,00781 e lá vai esse número aí. Dependendo de como você define esse seu evento de congestionamento, é claro que você poderia considerar que o congestionamento para você é só se o sistema está operando no talo e, por exemplo, ocorre uma nova requisição, ou seja, o surgimento de uma requisição que o sistema não é capaz de atender. Nesse caso aqui, é bem fácil de você alterar esse código. Você mudaria o range aqui só de n para n mais 1, de maneira que ele somasse aqui de 0 até um valor igual a 80. Bom, na função densidade de massa aqui, ela não é quase alterada, só vai surgir aqui um novo elemento que é exatamente o elemento 80, e ao final a probabilidade ela daria 0,05631 e vai embora esse número aí. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Esses processos de Poisson, eles vão ser bastante importantes mais para frente, quando a gente for estudar modelos de fila, em que tanto o processo de chegada de novas requisições, quanto o processo de atendimento das requisições acabam sendo modelados por esses processos de Poisson, seja por simplicidade, seja pelos serem modelos adequados para modelar esse tipo de situação do mundo real. E com isso a gente conclui a solução desse exercício. Até a próxima.